Bom dia, crianças do quarto ano. Hoje mais uma aula de multiplicação, aula de matemática. A temática, da aula continua sendo a operação multiplicação. Hoje nós vamos trabalhar as propriedades da multiplicação. Já vimos isso lá na adição, as propriedades da adição, Agora a gente vai ver na multiplicação. Será que são parecidas? Será que tem alguma coisa diferente? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a propriedade comutativa? Comutar significa trocar. Nós já vimos essa troca, essa troca de parcelas lá na adição, Vamos lá recordar. Se você somar 10 mais 20, é o mesmo que você somar 20 mais 10. O resultado vai ser o mesmo. Então, não importa a ordem das parcelas, no caso da adição, parcelas. O resultado é sempre o mesmo. E na multiplicação, será que é possível a gente fazer isso? Vamos ver isso aqui hoje, viu? Esse assunto a gente vai estar vendo ele hoje com as propriedades da multiplicação. Entendendo as propriedades. Primeiro, tia, para que eu vou precisar desse assunto, propriedades da multiplicação? Gente, esse assunto vai auxiliar você, vai lhe dar uma melhor forma de você determinar o resultado de algumas operações, de algum problema matemático. Então, você que vai decidir como você vai querer resolver, Vamos lá entender um pouquinho isso. Na multiplicação, nós podemos trocar os fatores de posição. Os fatores, vocês lembram que são os termos da continha lá da multiplicação, Mas o resultado da operação da multiplicação será o mesmo. Não importa qual número queremos multiplicar primeiro. Por exemplo, se quisermos multiplicar 4 números, podemos escolher a ordem que preferirmos. Por exemplo, essa ordem que está aqui, o resultado não vai mudar. Vamos observar isso com o exemplo. Digamos que eu tenho aqui, digamos que a Natasha escolheu o primeiro número. Esse aqui é o da Natasha. Esse aqui é o do Francisco Wellington, do Carlos Heitor e da Amanda. Eles escolheram 4 maneiras diferentes de calcular esses números, multiplicar no caso, mas o resultado é o mesmo no final. Então, não importa a ordem aqui dos fatores, o resultado vai ser o mesmo. Aí, como é que eu chamo essa propriedade aqui, gente? É a propriedade comutativa. O que ela diz? Que numa multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores, que o produto, que é o resultado, não vai se alterar. E aí tem mais outro exemplo. 125 vezes 5 é o mesmo que 5. 123 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 123. Você pode calcular bem no seu caderno que o resultado vai ser o mesmo, ok? Outro exemplo. 26 vezes 23, quanto será? E 23 vezes 26, vai dar quanto? Tem um pontinho de interrogação aí, porque é para você fazer essa conta agora aí no seu caderno, viu? Faça aí para ver o que é que você vai descobrir. E esse aqui, 12 vezes 25, ou 25 vezes 12. Vamos lá, gente, fazer para ver quanto vai dar esse resultado aí. Eu quero ver essa resposta aqui lá no seu caderninho e você manda para mim no WhatsApp, viu? Para você dizer o que foi que você descobriu de acordo com o resultado que você encontrar aqui dessas operações. Outra propriedade da multiplicação é o elemento neutro. Lá na adição, o elemento neutro é o 0. Aqui na multiplicação é o número 1. O que diz essa propriedade? O que ela diz para a gente? Que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Neutro é o que não vai interferir em nada, O resultado da multiplicação de qualquer número por 1 é ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 12 é 12. 1000 vezes o 1 é 1000. Não importa o tamanho do número, se é grande, se é pequeno. Se for multiplicado por 1, o resultado vai ser o próprio número, certo? Agora,
Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, como está mostrando aí, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado também sempre será o mesmo. Vejamos de quais maneiras podemos resolver a multiplicação. 3 vezes 5 vezes 7. Aí eu tenho 3 maneiras, ó. Eu tenho aqui o 3 vezes o 5 entre parênteses e o 7 fora. O 3 fora do parênteses, o 5 e o 7 dentro do parênteses. O 5 fora do parênteses, o 3 e o 7 dentro do parênteses. Que no final, o resultado vai ser o mesmo, só vai alterar aqui a posição dos números. Mas o resultado vai ser o mesmo, como você pode ver aí, viu? Essa propriedade é chamada de propriedade associativa. O que ela diz? Ela diz que numa multiplicação podemos associar fatores de forma diferente, que o produto não vai se alterar, como você viu no slide passado, né? Nesse aqui, ó. Não alterou o resultado, que é o produto. E aqui também, ó, 24 vezes 6 está entre parênteses, vezes 4. É a mesma coisa que 24 vezes, aí eu coloco o 6 e o 4 entre parênteses, o resultado vai ser o mesmo. Você faz aí no seu caderno para você tirar a dúvida, certo? Outros exemplos. Esse exemplo aí está na página 112 do livro de vocês. Coloque aí na página 112, a propriedade associativa. Tem aí 3 crianças aí que a professora pediu para fazer a seguinte multiplicação. Tem a Amanda, tem o Bruno e tem o Pietro. Tá na ordem, viu? Primeiro aqui é a Amanda, aqui é o Bruno, aqui é o Pietro. Aí não tá colocado parênteses, eu coloquei aqui para você entender melhor, viu? Aí no livro de vocês tem tipo uma setinha indicando, né? Para indicar os valores. Então, aqui a Amanda fez assim, 10 vezes 9 vezes 4. Então, primeiro, ela vai multiplicar o que está entre parênteses. 10 vezes o 9, 100 vezes o 9 é 900. Aí, multiplica por 4. Lembrando que aqui é multiplicação com números terminados em 0. Então, vou multiplicar o 9 vezes 4, que é 36, e vou acrescentar 2 zeros aqui. Vocês lembram da multiplicação com números terminados em 0? Pois é, vai precisar aqui agora, viu? Aqui é o Bruno. Aqui ele deixou o 100 fora, vezes, e colocou entre parênteses o 9 vezes o 4. Mas vai dar o mesmo resultado. Ó. 100 vezes 36. Eu coloco o 36 aqui e escrevo 2 zeros, que dá 3.600. Agora o Pietro. Pietro preferiu colocar o 100 e o 4 entre parênteses e multiplicar por 9. Então, 100 vezes 4 dá 400. Vezes 9 também dá 3.600. Mais outro exemplo aqui, gente. 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2 aqui dá 6, tá? Entre parênteses. Aí eu multiplico por 4, que dá 24. Aqui também só alterou, ó, mudou os elementos que estão entre o parênteses. Aqui tem o 2 e o 4. E o 3 ficou de fora. 3 vezes 8, 24. Essa atividade aqui é para você copiar no caderno. É pouquinha, gente. Não precisa ir atrás de imprimir, tirar xerox, não. Você copia no seu caderno de matemática, certo? E aí você vai colocar aqui, primeira questão, vai colocar aplique a propriedade pedida. É uma dessas 3 que nós... Ó, é a comutativa ou é a associativa? Aí tem... Você vai resolver usando essa propriedade. Eu resolvi a letra A letra B e a letra C usando a propriedade comutativa. Aqui na D, na E e na F, você vai usar a associativa, viu? Vai trocar a ordem aí dos fatores. Agora é com você, ó. Realiza as seguintes multiplicações e veja a aplicação da propriedade comutativa. Então, você vai resolver isso aqui, copiar no caderno e vai resolver, certo? E aqui também, ó. Resolva essa daqui e quando você estiver resolvendo, você vai estar aplicando aqui a propriedade do elemento neutro, viu? 1 vezes 10, 10 vezes 1, por aí vai. Aqui, outras continhas, mas é de multiplicação com o assunto que a gente viu na aula passada, que é o algoritmo da multiplicação com 2 algarismos no multiplicador, viu?
Você copia no caderno, deixa o espaço para responder e me envia, tá ok? As atividades de hoje, gente, essas atividades para copiar no caderno, que eu já mostrei para vocês. E no livro, no módulo 2, as páginas 112 a 113 para responder, viu? E seguir as orientações da página 114. Na página 114 tem um jogo. Você vai seguir as orientações que estão lá nessa página, tá dizendo tudo direitinho, como é que pode jogar, como é que não pode, quantas pessoas tem que estar no jogo, viu? E você vai realizar o jogo dos pontinhos, certo? Aí você vai me dizer se foi legal, se não foi esse jogo, foi que você aprendeu, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.